as discussões sobre a psicologia institucional no Brasil se deram principalmente a partir da influência de Michel Foucault e o conceito de poder com a crítica às instituições psiquiátricas, né, como os chamados manicômios. Eles eram instituições que formavam subjetividades, né, que deformavam, para usar um termo mais crítico, né, se propunham ao cuidado, mas muitas vezes limitavam e restringiam as condições de desenvolvimento e de cuidado daquelas experiências subjetivas. Então, foi com a discussão de Foucault, de Michel Foucault, que é um filósofo, que nós veremos em aulas mais para frente, que essa discussão ganhou força no Brasil. Então, a Marlene Guirado, no livro sobre psicologia institucional, ela conta de um pesquisador brasileiro que contribui para que essa discussão ganhe força aqui no Brasil. Ele é sociólogo e professor de ciência e política na Universidade de São Paulo, e ele chama atenção para a importância da análise das instituições concretas. O que significa isso? Falar de relações institucionais é falar das práticas de atores sociais concretos, né? O que está acontecendo entre as pessoas que atuam nessas instituições? Como são as relações entre as pessoas que atuam? Como é a questão do poder nessas experiências sociais concretas? O José Augusto Guilhom de Albuquerque, ele afirma, então, que essa instituição, qualquer instituição, só existe nas práticas de seus atores institucionais. Os atores institucionais são as pessoas que tornam a instituição possível. Esses são 2 livros do Guilhom, né, Instituição e Poder, mostrando a questão do olhar Foucaultiano, e Metáforas da Desordem, né? Muito do que a gente, quando fala de uma organização, existe uma expectativa de ordem que as pessoas sigam, ordem que as pessoas se submetam. Mas quando a gente pensa nas relações concretas, das práticas de atores sociais, nós nos deparamos com muita desordem, né? Aqui a Marlene Guirado conta como é que é a compreensão de instituição para o Guilhom de Albuquerque, e ele diz: a instituição é um conjunto de práticas sociais configuradas na apropriação de um determinado objeto, um determinado tipo de relação social sobre o qual reivindica o monopólio. Então, é bem interessante que ele vai dizer assim: pensar a instituição é pensar qual é o objeto que essa instituição reivindica o monopólio. E esse objeto não é um objeto físico, não é um objeto material. É um objeto abstrato, no sentido, a saúde é um objeto das relações de cuidado com a saúde. Então, o que define as instituições de saúde? Essa reivindicação do monopólio do cuidado da saúde. O que define as instituições de ensino? O objeto, que não é um objeto concreto, não é um objeto material, é o ensino. A própria psicologia como instituição, que é o tema da nossa aula que vem, existe um objeto dessa psicologia, que não é um objeto material, não é um objeto concreto, é a saúde psicológica, é a subjetividade. Então, ele vai nos levar a pensar as instituições nessas relações como um objeto, e às vezes a força dessas instituições é tão grande que fica difícil pensar na saúde sem pensar no poder das instituições de saúde em definir o que é saúde. Fica difícil pensar no ensino e aprendizado sem estar absorvido pela compreensão das instituições de ensino sobre o que é o ensino e o aprendizado. E a psicologia detém o monopólio de definir e determinar o que é a subjetividade, né? E aí é uma crítica à força das instituições em
trazer, em tomar para si determinados elementos imateriais como objeto, e então definir o lugar que esses objetos terão. O Guilhom de Albuquerque, então, ele traz para o Brasil essa instigante busca por olhar para a instituição da perspectiva das relações de poder, que é algo que nós voltaremos em aulas seguintes.